Oi, gente. Tudo bem? Então tá rolando já. Boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem não almoçou ainda. Então, para mim é bom dia, ainda não almocei. Estou esperando aqui a professora Lúcia Kratz, como nós anunciamos, a nossa live de hoje para falar um pouquinho sobre profissões e enneagrama. Fala, Paulinho. Regina Mota, tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo, pessoal? Vocês estão bem? Fiquem com a gente. Hoje vai valer a pena pra caramba. Todas as lives valem a pena, mas hoje nós vamos falar de profissões. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do enneagrama nas profissões, como que algumas profissões trabalham com a personalidade dentro do enneagrama, como que a gente, tudo bem, chefe? Como que a gente trabalha a nossa personalidade dentro da profissão que a gente atua. Jaice Moura, tudo bem? Como é que você tá, querida? Como é que tá lá no marketing multinível? Tô acompanhando você aí, boa sorte para vocês lá. Compareci lá, falei com o pessoal. Muito legal o projeto, muito grande o projeto, pena não ter tempo para mexer. Muita sorte para vocês no marketing multinível lá na Triunfo, né? Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de enneagrama nas profissões, esperando a doutora Lúcia Kratz entrar para a gente bater um papinho que nós anunciamos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de profissão, como é que ela se dá dentro de cada personalidade do enneagrama. Então, é muito interessante, muita gente me pergunta, né? Poxa, Eduardo, que coisa, né? Eu trabalho com computação, será que então quer dizer que eu preciso ser um tipo 5 para trabalhar com computação? Nem sempre, né? Nem sempre. Será que eu preciso ser um 7 para trabalhar com vendas ou um 3 para trabalhar com vendas? Também nem sempre, né? Me fala como é que tá o meu áudio e imagem, tá tudo tranquilo para vocês? Que bom. Esperando a professora Lúcia Kratz aqui, vamos ver se ela já entra. Falei para ela entrar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o enneagrama e as profissões. Muito interessante, né? Engraçado, né, Jaice? Será que para trabalhar junto com vocês lá na Triunfo precisa ser um tipo 3, precisa ser um 4, um 5? Eu acredito que pode ser todos, mas como que as pessoas de diferentes tipos vão se dar trabalhando em cada tipo de ocupação, né? Cada tipo de ocupação. E isso aí, pessoal, clica no coraçãozinho aí do lado, clica no coraçãozinho. Tô com saudade pra caramba, gente, dos cursos presenciais. Demais. Ô, saudade dos cursos presenciais. Eu gosto, não sei, a gente faz curso online e tal, mas eu ainda gosto da pegada presencial, de olhar nos olhos, né, da pessoa, de poder que todos. Eu gosto da pegada de poder olhar nos olhos das pessoas, de poder falar com as pessoas, de poder discutir com as pessoas, de poder chegar a um consenso, de poder tirar dúvidas ali na hora. Eu gosto muito do curso presencial. Eu sou uma pessoa muito presencial nesse ponto. Lógico, a gente se adapta online, né? Aqui vocês podem ver, eu tenho minha baia de home office, computadores e tal, tudo mais, pra gente poder fazer chamadas, fazer lives, fazer tudo. Como é que eu coloco aqui, gente? Deixa eu chamar a professora Lúcia Kratz para participar. E aí, pessoal, vamos acenar a todos que estão entrando aqui, dando um oi para vocês. Travou, né? Travou porque eu só fui ali no WhatsApp falar para... valeu, Jaice. Falar para a professora Lúcia Kratz entrar. A gente vai bater um papinho sobre profissões de enneagrama. Acho muito interessante isso. Muito interessante. Como que as profissões se veem. Outro dia um colega meu me falou assim: Eduardo, eu não dou conta porque eu trabalho com vendas e ele é um tipo 9, né? Então ele não se dá muito bem na área de vendas, porque o 9 ele não gosta dessa confusão e tal. E nas vendas você precisa muitas vezes entrar em embate e entrar em confusão, né? Você precisa do embate para poder gerar discussões. Aí, professora Lúcia Kratz entrou. Vamos chamar a Lúcia ao vivo. Quero aperfeiçoar. Vamos sim.
Peraí, tô te chamando aqui. Você assinou pra Lúcia. Lúcia, fala alguma coisa na live. Deixa eu te chamar aqui. Peraí. Convidar. Transmitir ao vivo com Lúcia Crates. Vamos lá. Chamando, conectando com a Lúcia. Olá. Aí! Oi! O pessoal tá me perguntando coisas, tudo ótimo. O pessoal tá aqui me perguntando coisas sobre as profissões. Como é que tá o áudio e o som aí? Tá legal? Para mim tá legal. Para mim tá legal. Aí, agora tá ótimo. Ah, show, show. O pessoal já estava me perguntando coisas aqui. O pessoal já tá clicando no coraçãozinho. O coraçãozinho tá subindo pra gente falar de profissões. Eu já vi 7 pessoas passando por aqui. Legal. Que legal. Bom, Muita gente me perguntando. É muito bom quando a gente vem pro... O pessoal falou que tem gente que tá almoçando e tá acompanhando a gente. Lúcia, olha que legal. Você almoçou, Lúcia? que beleza. Então, falar de enneagrama, nesse momento você vai lá almoçando e nós vamos falando de profissão. Como é importante, né? Trabalhar aí a nossa profissão e trabalhar o nosso potencial, né? Porque cada um aí tem um potencial. Aliás, né, Eduardo, não sei se você já comentou, mas todos os tipos se dão bem em todas as profissões. Basta ter vontade, determinação, foco, Claro. e o resultado vem. Agora, claro. usar o seu potencial para aprimorar ainda mais, né? Por que não? Por que não? Pessoal, boa tarde para todo mundo que está entrando. Lorival, meu amigo de longa data, seja bem-vindo. Luciana Amaral, seja bem-vindo a todos. Pessoal, vou apresentar para vocês, Hélida Luana, seja bem-vindo. Vou apresentar para vocês a doutora, minha amiga Lúcia Kratz. Lúcia, se apresente para o pessoal que está nos acompanhando. Quem és tu? Então, eu sou administradora, né? Minha formação básica é administração, e ao longo da minha trajetória eu fui estudando muita parte de psicologia, Eduardo. Então, eu fiz 3 pós nessa área, fiz o meu doutorado na área de psicologia, e o meu mestrado é administração, mas o tema era vinculado aí à área de psicologia. Então, cursei também alguns períodos de psicologia, amo psicologia, e atuo também como coaching já há bastante tempo. Eu trabalho muito com ENEA Coaching, me ajudou muito o Enneagrama no processo de coaching, inclusive encurtando o processo de coaching. Porque o mais difícil é a pessoa se conhecer, né, Eduardo? Saber o que está atrapalhando o seu desempenho. E quando você conhece o Enneagrama, eu gosto muito daquela... o Matrix, sabe aquele momento lá da pílula azul e da vermelha? Tipo assim, você quer ficar aí na sua ignorância e deixa a vida me levar e faz de conta que nada aconteceu? Ou É verdade. Conhecer e realmente ver a verdade, né? Ter a verdade. A gente só evolui a partir do momento em que você tem coragem de se encarar, tem coragem de olhar no espelho e ver as suas limitações, mas também ver os seus potenciais e saber aonde precisa melhorar, né? Então, sou professora universitária, trabalho implementando a área de gestão de pessoas em algumas empresas, sou parceira do Eduardo em alguns projetos, né, Eduardo? Claro, Trabalhamos prazer. juntos, já fui superintendente numa empresa que prestava consultoria, então a gente trabalha mais ou menos na mesma área, né, Eduardo? Pois é. Algumas pessoas, muita gente que entra aqui conhece, às vezes alguns não me conhecem. Meu nome é Eduardo Derrira, sou goiano de Perinópolis. Minha vida mudou muito depois que eu estudei Enneagrama, que eu estudei a minha personalidade. Eu tenho uma história de vida um pouco, eu conto em algumas palestras, não dá tempo de contar aqui, mas eu tenho uma história que, inclusive, a minha personalidade, junto com a minha profissão, me ajudaram muito a crescer, né? Eu fiz faculdade de turismo, fiz administração, fiz direito também, curso de psicologia e minhas pós-graduações foi na área de gestão de pessoas, enfim, PNL e coaching também. Para quem não sabe, eu trabalho com coaching de atletas, trabalhamos com NA Coach também. Trabalhei com atletas como Marcelo Rangel, Léo Lima, Michael, entre outros também. O colega nosso, Milton Marinho, está aqui na live. Um abraço, Milton. Né? E sou professor universitário. Falei que eu queria essa profissão para mim. Olha que coisa interessante, né? Profissão.
eu falei que eu queria muito ser professor universitário, porque tem a ver com o meu tipo de personalidade, que eu não vou falar para vocês agora, mas tem a ver sim, porque eu escolhi ser professor, eu escolhi trabalhar na docência, e isso desde 99 que eu entrei em sala de aula, e depois eu fui para a graduação em 2009, 2008. E gosto muito, tem muitos alunos meus aqui, alunos da Lúcia também, sejam bem-vindos. Pessoal, então, trabalhamos com Enneagrama, com Enneacoaching. Coaching. Nós temos um colega que patenteou esse nome Enneacoaching Coaching lá em São Paulo, e a gente até teve que mudar, acho que ele fez um registro de Enneacoaching, Enneacoaching, e aí a gente vai se adaptando, mas o que importa, pessoal que está nos acompanhando, é você trabalhar o Enneagrama, principalmente orientando profissões, né, orientando profissões dentro do Enneagrama junto com a personalidade. Tem muita gente que quer uma carreira e fala, nossa, mas será que eu me encaixo? Ou, se encaixar, se encaixa. Mas você vai ter facilidade aonde, dificuldade aonde? Essa é a grande questão. Então, pessoal, quero deixar para vocês aqui, por favor, participem e perguntem para a gente aqui coisas sobre a profissão de vocês. Por exemplo, Eduardo, Lúcio, nossa, eu trabalho com isso, com aquilo. Né? Pergunta coisa para a gente, interage com a gente, pessoal. Tá bom? E no final vai ter link para sorteio. Tá bom? Show, show. Lúcia, não precisa falar do seu tipo, mas a sua profissão. Você acredita que a sua profissão, dentro do seu tipo, se quiser falar, fique à vontade. Mas facilidades, dificuldades. Olha, no estudo, né, que eu já fiz, porque o meu mestrado foi estilo de aprendizagem versus metodologias. E ao fazer esse estudo, eu percebi que as pessoas, elas mais ou menos escolhem a profissão e elas têm um estilo que combina com essa profissão, normalmente, tá? Então, por exemplo, você entra, eu como professora, eu entro numa turma de análise de sistemas. E você, pelo perfil do aluno, ele tem um perfil o quê? Mais agitado ou mais calmo? Bem mais calmo. Então... pode falar, Eduardo. Bem mais calmo, acredito. Bem mais calmo, né? Deixa eu tirar o som aqui do meu computador para não atrapalhar. Então, você entra num curso de pedagogia. O pessoal é bem mais participativo, né? Então, a própria escolha da profissão, as pessoas acabam se aproximando pela personalidade. Isso eu detectei lá no meu mestrado, eu nem conhecia Enneagrama, né? Já tem muitos anos, tem muito cabelo branco aqui, né? Mas já foi uma pista para entender que a gente mais ou menos tende a escolher profissões que têm a ver com a gente. Só que às vezes você encontra pessoas que não têm esse estilo e que querem aquela profissão e que às vezes se dão até melhor, porque quando você tem muita facilidade, você meio que acomoda um pouquinho, né? Então, aquela pessoa que luta mais, ela acaba se desenvolvendo mais. A minha personalidade, que eu também não vou dizer qual é, só quem fizer o curso com a gente, né, Eduardo? Lá no último dia, a gente vai falar. Só lá que a gente fala. Um abraço para o Jefferson. Um abraço para o Jefferson. Olha o sobrenome, né? Jefferson Derrira. Ele entrou aqui. Você imagina, óbvio. Meu primo de São Paulo, né? Gerente do Banco Original. Diga, Lucy, então, e aí? Então, a minha profissão tem tudo a ver com a minha personalidade. Inclusive a profissão de coaching, a profissão de professora, de consultora. A minha missão, só como pista aí da minha personalidade, é passar pela vida das pessoas e fazer a diferença. Então, eu tenho isso como missão de vida. Eu já tive muitos alunos. Eduardo, eu tenho tanto aluno, que eu sou mais velha que nem você, fala. né? Eu não falo idade, não. Que se eu furar o pneu do carro na rua, para um aluno, professora, você quer ajuda? Olha só que legal. Eu não posso ficar nervosa do banco, entendeu? Porque todo mundo... Sempre tem um aluno meu em algum lugar. Mas, desde que eu busquei aí a minha... Toda essa trajetória minha de busca, ela tem muito a ver com a minha personalidade. E a minha personalidade, ela ajudou em partes, tá? Porque os meus desafios também me fizeram crescer, né? A minha personalidade tem alguns desafios aí
de aceitação de algumas coisas, né? Então, não vou falar muito, não. Depois a gente fala. Mas... Legal, que legal. E Nossa a... senhora, a minha tem a ver sim. Uma vez eu falei para minha mãe que eu queria dar aula, ser professor, ser consultor. E comecei a me aventurar como consultor. Uma vez uma cliente minha falou, eu falo isso nas palestras, né? Para ser consultor, Eduardo, você precisa de três coisas: uma careca, uma barriga ou um cabelo branco. Escolhe uma das três, falou para mim. E aí eu falei, poxa, né? Vi que era o quê? Experiência, eu vou para o mercado. E aí eu fui para o mercado e, lógico, que tem momentos nas nossas profissões que a personalidade da gente atrapalha, né? Vocês têm profissões e profissões. Se alguém quiser aqui falar qual que é a sua profissão, por exemplo, a Luciana está falando, é maravilhoso, o seu curso de forma de administrar, Eduardo, conhecer e entender a gente. Pô, que legal, Luciana, que legal, o Paulo também. Pessoal, é o seguinte, me perguntaram esses dias, Lúcia, se o pessoal que trabalha com TI, por exemplo, precisa ser o tipo 5. O que que você acha, Lúcia? Não, assim, imagina que todo autopreservação vai ter mais facilidade em trabalhar com TI. Por quê? Porque o autopreservação gosta de ficar sozinho. Então, ele tem essa coisa de precisar de um ambiente de concentração. Então, independe da Uhum, personalidade, eu penso numa autopreservação, né? Ou numa pessoa 1 a 1, que está ali variando nesses dois subtipos da personalidade, de certa forma, isso favorece. Por quê? Porque ele vai ter que ter aquela paciência de conversar, de explicar olhando nos olhos, tendo aquela orientação que o TI tem, né? Porque às vezes o problema uhum, é entre a cadeira e o computador, né? Então ele teria que ter também um pouquinho do 1 a 1, né? Do sexual ali para poder ajudar, né? Em algumas personalidades o sexual piora um pouco, né? Mas em algumas verdade. personalidades o sexual vai estar e a autopreservação. Mas, por exemplo, uma pessoa que gosta de informática, ela tem que ter aquela paixão pelo conhecimento, pelo estudo, porque é uma área muito dinâmica. E tem várias personalidades que têm essa característica, né? Não Sim. só o tipo 5, o tipo 1, ele faz tudo muito bem feito, né? Se você pensar o tipo 5, se ele gostar de TI, ele vai saber muito. Se você pensar o 6, ele é excelente para essa área, porque ele é precavido, né? E essa parte de informática precisa desse Uhum, planejamento, precisa dessa gestão, precisa dessa organização. Então, tem várias personalidades. Eu conheço algumas personalidades que se dão super bem e que têm mais facilidade, tá bom? Mas eu, por exemplo, não uhum. sou nenhuma dessas que eu falei e eu tenho muita facilidade com TI, gosto demais, mas não entrei nessa área como profissão. Ela acaba sendo um complemento Entendi. que eu gosto de ser autônoma, não depender muito dos outros, né? Então, mas eu tenho facilidade. Poderia atuar nessa área de TI tranquilamente. Sim. Por exemplo. Eu falo que eu falo que eu também teria muita facilidade com marketing, com TI. Vou dar uma pista, né? Eu gosto muito de criação, gosto muito de criar coisas novas. Me facilita muito, por exemplo, eu estou com um projeto para fazer aqui, está aqui atrás no computador, está aberto aqui. Estou fazendo um Uhum. projeto para enviar hoje ainda, até mais ou menos, acho que umas 2 horas, eu tenho que enviar para uma empresa, eu, né, tenho esse compromisso. E é um projeto de criação de um projeto de desenvolvimento dentro da empresa. Aí muita gente me pergunta, Eduardo, você tem um Ctrl-V, Ctrl-C, você já fez vários projetos? Eu falo, cara, não. Eu adoro isso, porque eu vou e quero criar uma coisa nova para aquela empresa. Então, eu crio uma coisa única, exclusiva e especial e criativa. Será que deu para entender a dica? Então, assim, né? Eu entendi tudo. Eu gosto muito disso. Então, eu vou bem meticuloso. E assim, pessoal, a Lúcia no começo da live falou, nós trabalhamos juntos quando a Lúcia estava de superintendência num órgão aqui em Goiânia, a nível de Goiás, ela tinha um dos maiores cargos lá, a Lúcia, e nós fizemos o plano de cargos e salários deles. Então, eu tive a oportunidade de sentar em reunião com a Lúcia e com os colegas, e eu gosto, se eu chegar hoje para fazer o mesmo projeto, provavelmente eu vou fazer alguma coisa diferente e especial. Um abraço para o Túlio, pessoal que mexe com
Ô, Túlio, tá me devendo ligação, hein, Túlio? O pessoal da constelação familiar tá aqui vendo a gente. Então, assim, pessoal, meu pai, por É exemplo. Meu pai é um. excelente, Oi? uma técnica, né, Eduardo? Constelação é excelente. Sim, um abraço para o Túlio, que trabalha aqui com a Marta Franco, né? Não sei se você está trabalhando com ela ainda, mas ele também dá formação em constelação. Um abraço, Túlio, bem-vindo à nossa live, falando de Enneagrama e as profissões. E eu estava falando, inclusive, do meu pai, um belo tipo 5 com asa 4 e asa 6 também. E meu pai é um 5 social, e ele é engenheiro, imagina, né? Então, só que ele parou de ser engenheiro há muitos anos e tal, hoje ele está aposentado. Então, eu vejo as pessoas em. Eu trabalho muito com jogador de futebol, muito um jogador de futebol em começo de carreira, e eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho coach com eles à tarde, um tipo 9 e um tipo 3, né? Você imagina que o 9 ele é bastante dedicado, só que o 3 já superou ele na dedicação em tudo que está fazendo. Então, você tem condição de trabalhar qualquer tipo de personalidade em qualquer profissão. Agora, lógico, tem profissões que vai ter um pouco mais de dificuldade. Uma vez eu trabalhei com um pessoal de criação, de criação não, tinha um rapaz de TI que era tipo 7 trabalhava de um lado de um TI tipo 5 e os dois preservação, subtipo preservação. Pessoal que não está entendendo, gente, que é subtipo, depois, a gente gasta um tempinho para explicar para vocês, tá? Então vocês vão entender que o Enneagrama não são só 9 personalidades, pessoal. E eles tinham uma dificuldade, porque o tipo 5 queria muito ficar quieto no canto dele, queria muito ficar ali. Ele era, inclusive, ele trabalhava com programação. E o tipo 7 ali era a alegria da sala da TI, ou seja, a personalidade dele estava começando a pegar nos outros. Então, poder trabalhar pode. Agora, como que você vai administrar suas emoções? Como que você vai administrar o seu vício emocional dentro da sua profissão? Né? Dentro da sua Uhum. profissão. Eu É conheço exato. médico tipo 7, por Se for exemplo. uma, se for uma área de TI de resolução de problemas, e lá resolver um Uhum. problema, o 7 vai se dar super bem. Porque ele até tem essa Sim. capacidade. Sabe aquela empresa que a pessoa tem que ir lá arrumar a máquina e dar manutenção nas pessoas? Como ele é muito comunicativo e ele é muito Uhum. solista ali de fazer e gosta de resolver problema, ele vai se dar super bem nessa área de atendimento no TI. E ele gosta de estudar também esses assuntos, né? De pesquisar coisa nova. Então ele vai dar certo aí. Só que talvez se ele tiver que construir linguagem, uma coisa mais parada, ele vai ter mais dificuldade. Eduardo, tem Exatamente. uma outra profissão que eu também, a Dulce Hum, estava falando aí do coaching esportivo, né? Eu já trabalho sim. com coaching vocal. Não sei se o pessoal sabe, eu não Que contei. legal. Acho que eu não falei isso. Não, Eu nem sou eu sei, me cantora conta isso. também, né? Eu juro que eu ainda tô esperando sabe aquele Ah. presente, um CD assim, autografado, uma coisa assim. Ó, esse aqui é a caneca do nosso CD. O CD que nós Que vamos lançar. chique, Olha lá, ele cuida de nós. É um CD que novo do top. nosso grupo. Então, eu trabalho com grupo vocal, né? Eu trabalho com canto. Meu esposo, ele é regente, faz trabalho em empresas, com corais empresariais. Aliás, é uma boa dica, viu, gente? Se tiver sua empresa, um coral Legal. faz produtividade, integração, resultado, é uma beleza. Mas eu trabalho com o coaching vocal. Então, eu já peguei duplas sertanejas, trabalho com vocalistas, com cantores individualmente. E eu peguei uma vez, não sei se eles estão aí nos vendo, se tiver, não vou falar quem é, não, mas eu peguei um trio uma vez que era uma dupla sertaneja e uma produtora. A produtora era 3, um dos cantores 2 e o outro 9. E a gente foi trabalhar essa integração deles, né? Então, assim, você estava falando, por exemplo, que o 9 ele tem um tempo um pouco maior, né, para poder colocar em prática. E o 2 é muito ativo e o 3 também, né? Então, eles tinham muitas dificuldades ali nesse movimento do grupo e foram se ajustando, né? Para que o 9 começasse inclusive, fazer autopromoção, fazer suas lives, para fazer a sua identidade aparecer ali
o que o 2 já fazia, e o 3 queria marcar 200 mil shows, também não queria esperar o ritmo ali dos dois, de produção, até da voz, né? Porque você tem que saber quantos shows você Legal. dá conta de fazer ali naquele período. E aí nós trabalhamos os três ao mesmo tempo, para poder fomentar ali o grupo. Então, assim, é muito interessante como, por exemplo, cantor. Tem também alguns perfis que são bem legais, né? Por exemplo, sempre o set ele é muito ligado a artes, né? A Uhum. teatro, O canto, 4 também, né? o 4, né? O 2. Tem várias personalidades O... que vão se Me dar. disseram, Hã? me disseram que inclusive meu primo distante, né? O Zezé de Camargo, ele é um belo tipo 8, né? Me disseram, não sei, ou tipo 1 ou tipo 8, não sei. Mas quem conhece ele pessoalmente vê muito essa motivação dele, diz que ele é uma pessoa bastante Determinado. difícil de lidar. Eu ia usar uma palavra De- mais politicamente. Difícil de lidar é, é. o Leonardo, eu vejo ele muito 7, pelo que eu conheço dele, conheço um pouquinho do Leonardo, cantor. Ele é bem. Isso ajuda ele em algumas coisas, atrapalha em outras, enfim. Né? Vejo muito 7. Agora o Zezé eu vejo 8. O Luciano eu já vejo um 3. Zezé e Luciano, né? Os pêsames para eles que perderam o pai anteontem, né? Inclusive era primo nosso lá de Perinópolis, bastante. Muito triste, Enfim. pai apoiador. Muito legal isso. Ó, o pessoal falando aí, ó, Márcio, Léo tipo 7. Se eu falar que o Léo é outra coisa, eu truco. Mas aí tá. O Léo com a profissão de cantor, o que ajudou um 7 para ele? Por exemplo, na irreverência, né? No lidar com as pessoas. A criatividade de trazer ideias novas, shows diferentes. Muito, 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 muito. Eu conheci de Paulo e Paulinho também. Nossa, pessoas maravilhosas, enfim, alguns, assim. Agora, profissões, né? E professor, e a nossa, hein? Pois é, professor tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar do conhecimento, tem que gostar de pessoas. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa que o 5 é muito ligado a professor, mas o 5 é um filme muito legal, que é um filme com a Meryl Streep. Não sei se você já viu que ela tem ela tenta se relacionar com um professor intelectual tipo 5, ele é muito 5. E ela é gordinha, e ele escolhe ela num perfil de internet para Uhum. poder, porque ele não quer mulher bonita, porque mulher bonita ele apaixona, ele perde o controle. Então ele escolheu uma mulher feia para namorar e ele não queria ter contato com ela. Mas ela transforma a vida dele, ela fica toda bonitona no final e acaba que eles dão certo ali. Mas tem uma cena do filme que mostra ele dando aula sozinho. Ele é um 5, ele está lá dando aula e o povo não estava nem ouvindo o que ele estava falando. E ele pergunta para ela, fala assim, meus alunos não prestam atenção em mim e não sei o que. E ela dá uma dica dele contar uma história, né? Conta uma história junto, aí ele aprende a ser um professor melhor. É muito legal, porque o 5 tem essa dificuldade de se relacionar, ele fica muito no mundo dele, apesar de ter conhecimento. Então, o ideal é Sim. conhecimento mais relacionamento, né? Que tem esses dois. Por exemplo, o 7, dependendo da área, eu conheço bons professores 7. Eles vão ter problemas na burocracia. Normalmente, o coordenador de curso vai ficar meio bravo com ele, Muito. vai chegar um pouquinho atrasado, não vai entregar Eu, os documentos. eu já Mas tive, na eu sala, como coordenador, eu já tive professor 7. Eu vou falar para você, a gente sofre, viu? mas o aluno ama, né? Porque Ama, ele, na ama. relação da sala, ele é fantástico. Se ele ainda for asa 6, muito melhor, né? Então, um professor 7, asa 6, ele social ou até um A1, né? Porque ele é mais afetivo, um A1, vai dar Uhum. super certo, né? É verdade. É importante falar também. Dar um abraço para o Júnior. O Júnior entrou aqui falando que eu selecionei ele a primeira profissão dele, eu selecionei ele há 11 anos atrás. Júnior, Olha que parceiro legal. de há 11 anos atrás, as pessoas ainda lembram, né? Que eu selecionei ele há 11 anos atrás. E eu lembro muito bem dele, nós fomos até companheiros de futebol no mesmo time, fomos campeões juntos lá no Fujioka na época, e virou amigo nosso.
E aí as pessoas falando aqui, e é interessante, né? Conhecimento, relacionamento. Eu já tive professores de várias personalidades e tal, mas o que eu mais escuto em relação à profissão é principalmente em teste vocacional, né? A pessoa não se conhece, a gente fala do Enneagrama depois dos 19, 20 anos, e quando dá lá seus 19, 20, ele está numa fase decisiva, Lúcia, sabe? Vestibular ou não, vou empreender, eu vou sair do país, vou fazer um intercâmbio, às vezes vai fazer um intercâmbio e não consegue como se diz, um sucesso, e aí volta para casa. Eu tenho na família uma pessoa muito próxima a mim que foi fazer uma faculdade em Botucatu, São Paulo, ficou 6 meses e pela personalidade dele não casou lá em São Paulo com ritmo de vida e teve que voltar para casa dos pais porque a personalidade dele não ajudou ele nos estudos, né? Então eu vejo muitos jovens perdidos, né? Eu acho que o que você me fala, Lúcia? Autoconhecimento, ótimo, legal. Mas vou fazer um curso, vou fazer um teste vocacional, ou acredito que seria importante fazer como se fosse um job rotation, né? Pegar uma criança e fazer alguns estágios no nível de segundo grau, em alguns locais, para ver se é aquilo mesmo que quer. Como é que é essa visão? Se você tem um autoconhecimento legal, gente, é muito importante não estereotipar. Eu costumo dizer nos processos seletivos, nas empresas que eu faço o trabalho, você desculpa que eu estou tendo que pôr para carregar aqui meu celular. E aí, como ele só fica em pé aqui no Insta, eu estou tendo que dar um jeitinho nele. Quando eu vou fazer seleção, eu uso muito a seleção para mais ou menos mapear o perfil que eu quero. Mas eu não restringo a esse perfil. Claro. Porque eu prefiro muito mais uma pessoa com vontade do que uma pessoa certa sem vontade. Então, a pessoa com vontade, ela chega onde ela quiser. Ela tem o que é mais importante, que é a atitude, que normalmente é o que demite as pessoas ou que faz a pessoa escolher desistir de um curso superior também. Então, se de repente você está num curso que você imaginou que era uma coisa, de repente ele não é tão fácil quanto você imaginava ou tão tranquilo como você imaginava, ou você vai persistir, e aí você tem que ter vontade, ou você vai desistir e buscar uma outra coisa. Depois eu quero até dar um depoimento para você, Eduardo, de uma dificuldade aí que aconteceu na minha vida sobre isso. Mas voltando aqui ao assunto, né? Se eu tenho esse mapeamento da personalidade, eu tenho como me imaginar executando aquela profissão. Então, fica mais fácil eu tentar projetar o futuro e nessa projeção de futuro eu verificar se o meu potencial vai me impulsionar mais rapidamente para aquilo que aquela profissão demanda. E aí eu posso escolher a profissão e eu vou ter menos dificuldade, vamos dizer assim, de adaptação e de performance. Vou dar o meu depoimento só para vocês entenderem um pouquinho. A minha vida toda eu trabalhei como professora. Fui professora a minha vida toda, consultora, coaching, essas coisas que eu falei ali no começo. E eu contei para vocês que eu sou cantora. Isso é uma coisa muito recente. Tem 3 anos e meio somente que eu entrei nesse universo do canto, nesse universo da música. Estimulada porque eu sempre gostei de música, tá, Eduardo? Por exemplo, eu participava lá numa empresa, várias empresas que eu trabalhava, quando tinha coral na empresa, eu sempre participei do coral. Eu sempre quis fazer aula de canto, mas eu sempre fui rotulada pelas pessoas à minha volta e por mim mesmo como uma pessoa desafinada. Então, assim, até minha filha de 3 aninhos, ela é um tipo 4, viu, Eduardo? Ela chegava tá começando, assim, né? mamãe, não é assim que canta. E eu cantando Parabéns para Você, uma música fácil. Ela chegava, mamãe, não é assim que canta, você está cantando errado, mamãe. Então, eu não seria uma pessoa com dom
E a minha personalidade, ela tem uma preocupação muito grande com a aceitação externa. Então, não Uhum. performar me faz o quê? Desistir. Se eu vou em algo que eu não tenho habilidade e isso me expõe nas relações, qual que é a minha tendência? Não entrar nesse segmento. E foi o que eu fiz a minha vida toda. Sempre gostei, nunca entrei. E aí eu tive alguns estímulos de um grande amigo meu que toca baixo acústico, fantástico. E ele conversando comigo até sobre um mestrado que ele queria fazer. Eu falei, nossa, eu amo música, queria tanto cantar. Ele canta para mim. Eu falei, não, você não vai querer me ouvir cantar. E ele, não, canta, ficou naquela. Aí eu cantei um pouquinho. Ele falou, olha, Lúcia, sua voz é bonita, você precisa estudar. E ele é muito chato, né? Num bom sentido. Ele é 4 também. Então ele é muito assim profundo em tudo que ele faz perfeito e tal. E aí aquilo me marcou. Depois eu fui num outro regente que eu conheço, com a esposa dele que é cantora, e fiz um teste, e ele falou a mesma coisa para mim. E aquilo falou, por que não? Abriu uma porta do por que não. Quando eu Ó. conheci meu esposo, que eu me casei, que ele é regente, eu tive que entrar no universo dele, porque a gente tem projetos, viaja, e eu Uhum. queria entrar, eu sempre quis, né? Então foi a Uhum. motivação que faltava. Só que eu tive que me dedicar muito, me dedico muito. Por quê? Porque o muito que eu estudo me deixa ainda vulnerável, exposta. Porque cantar é muito difícil. E se a pessoa não gostar ou tiver dificuldade, ela não fica. Porque, Fica assim, não. não, é uma área muito complicada que você precisa da habilidade fina. É igual um atleta, né? Se o cara não for bom, ele não consegue Uhum. permanecer. Ele treina o dia inteiro, 12 horas para um jogo, e mesmo assim, às vezes não sai tão bem. E ia te Porque falar, Lúcia, ia te falar que eu militei no canto também, você acredita? que legal. Tá sabendo aqui agora, né? Eu, eu tentei, né? Fui fazer parte do Ministério de Música da minha igreja, isso em 2000, 2001. Que E legal. do grupo do grupo de jovens, cheguei a ensaiar na igreja, cheguei a ensaiar, fazia a segunda voz lá pro pessoal, mas tinha um pessoal muito melhor que eu, aí como você falou, tinha que ensaiar pra caramba, e aí aquilo me cansou. Mas eu Para tentei. você ter uma ideia, Eduardo, eu, com a vida corrida que eu tenho, faço várias atividades, coordeno curso, faço consultoria, coaching, né? Sou professora e tenho 200 mil atribuições. Eu tenho que estudar todos os dias, pelo menos umas 2 a 3 horas. Caramba. É muita coisa, entendeu? E mesmo assim, às vezes você fala assim, leva um tempo para coisas fluir. Isso tudo uma Uhum. música só. Olha só. Mas se você não tiver. É. Eu estou dando esse exemplo, mas, por exemplo, em algumas profissões também é assim. Por exemplo, ser professor não é fácil. Porque às vezes você está ali, monta uma série de materiais e quer fazer o melhor, de repente o aluno não está nem aí, porque o aluno universitário ele é diferente do aluno de pós. O aluno de pós ele já sabe o que quer. O universitário ele está experimentando tudo e ele tem coisa que ele não gosta, então ele não dá, ele não se entrega como um aluno de pós vai se entregar até para perguntas e tudo mais. Gente, a gente está falando de ensino, mas se eu for para engenharia, é a mesma Uhum. coisa. Se eu for, imagina um curso de medicina, que você vai estudar Verdade. 5 anos, depois você tem que estudar mais um para começar a estagiar. Não pode nem estagiar, tem cursos que você já pode ir estagiando, né? No caso da medicina, não. Você vai É, fazer a residência no 6º ano. Aí que você vai, é neste verdade. 6º ano, começar a pôr em prática. Se você não gostar daquilo, a pessoa desiste. Ainda é um curso caro, né? Que tem muito Inclusive, investimento. E a pessoa não tem dia, não tem noite, né? Não tem inclusive, Lúcia, você feriado. falou, não tem, você falou até da medicina, né? Meu primo, ele fez jornalismo na UFG, depois ele fez uma pós-graduação em São Paulo, ele trabalhou na área da telejornalismo, foi editor, jornal Diário da Manhã, TV Brasil Central, Serra Dourada.
Aí ele foi para a Europa, fez um mestrado, fez um doutorado em jornalismo e hoje ele veio para o Brasil, terminou o curso de medicina e ele é médico. E lá em Brasília e superintendente de saúde também em Brasília, no IG10, né? Enfim, a maior que tem lá. E ele falando para mim, e o perfil dele com jornalismo até batia com o perfil de personalidade dele. Só que o perfil dele de personalidade do Enneagrama fez ele muito mais partir para a medicina, que está por detrás de um valor que ele quer atingir. E ele fala assim, não, atingindo esses meus valores aqui, eu prefiro ser médico, eu prefiro... Então ele tem os valores dele, né? Cada pessoa tem os seus e julgue. Inclusive tem uma pessoa aqui em cima que fez uma pergunta que eu vi pra gente responder, não lembro quem foi. Falou assim, confio em médico tipo 7? Perguntou, né? Só que dá para confiar, entre aspas. Aí eu falo, eu tive uma aluna de Enneagrama, eu tive uma aluna de Enneagrama há muito tempo, eu acho que ela fez a turma 10 ou 14, não me lembro. Hoje está na turma 66, então tem muitos anos, não vi ela mais. Ela era médica, tipo 7, trabalhava dentro de uma UTI. Então ela não ficava nem com o celular dela, sozinha numa UTI médica, tipo 7. Agora, gente, por que isso acontece? Ela trabalhava muito na evolução dela. Qual que é a evolução do 7, pessoal? 5. Então, ela sempre foi muito de comer livro, um atrás do outro. Então, quando ela se pegava na evolução dela... é sedento assim, pelo conhecimento, né? E tem dificuldade extremamente. de ficar no mesmo conhecimento, mas ele gosta. Extremamente. E ela estava super bem. Uma médica de UTI tipo 7. Olha só que... E tranquilo. E olha, tem e uma médica que é UTI, né? Que a UTI é exatamente resolução de problemas ali na hora, rápido. Tem que pensar rápido, que, aliás, é uma das características marcantes do 7, essa capacidade de se virar na hora e dar a solução. Então, provavelmente, ela acabou achando o lugar dela, que tem, por exemplo, se um 9 estiver numa situação essa, ele pode até travar um pouco. Vai ser bom que ele vai ser calmo, mas ali na UTI a decisão tem que ser bem rápida. Então, um exemplo, o 9 teria que evoluir para poder lidar melhor com aquela pressão ali, e ela, com um bom 7, ela vai conseguir trazer a sua pensão. Porque o 7, ele mistura informações e acha uma solução única, né? Então, ele consegue amarrar e criar essa teia de informações. Então, eu acho que ela estava no lugar certo, né? Da medicina, é um lugar, emergência, UTI, tem tudo a ver com 7. Que interessante, né? Interessante. O dentista, médico... O meu dentista é um tipo 3, por exemplo. Ele nem sabe de Enneagrama, mas como eu já conheço ele há muito tempo, eu já captei. O meu dentista é tipo 3. Toda vez que eu chego para conversar com ele, fazer uma limpeza que eu faço sempre, ele me traz uma coisa nova. Não, Eduardo, eu fui num congresso novo, veja bem, né? Tantas pessoas só têm esse curso, então eu fiz esse curso, sou uma dessas pessoas, e aí ele começa, né? Cheio de... Você vai ver o consultório dele lá, todo tinindo, limpinho, tudo arrumado. É o consultório mais top dentista que eu já fui. Olha uma pergunta pra gente, 4. Ó. É 4? Altos papos. A pergunta. A Jaice perguntou aí, ó. O que vocês me aconselham? Tá aqui, viu, Eduardo? Eu vi o pessoal. Ali, ó, é o meu grupo. Oi, gente. Que show, que show. A Jaice perguntando aqui, ó. O que vocês me aconselham para fazer, para desenvolver dentro do Enneagrama? Eu não entendi muito essa pergunta. O que fazer para desenvolver dentro do Enneagrama? Seria de profissão ou seria como evolução? Eu acho que ela está perguntando assim, como evoluir na personalidade. Uma dica que eu sempre dou é se contrariar. Primeiro, se conhecer. Segundo, se contrariar. O que é se contrariar? Não é ficar com raivinha de você, não, tá? Não é ficar contrariado, não, bravinho. É você ir ao contrário. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de me comunicar, então eu vou me comunicar. Eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos. Eu vou, então, experimentar expressar meus sentimentos. Eu tenho dificuldade de começar e terminar coisas de longo prazo. Então, eu vou começar a me forçar a terminar as coisas. A gente só evolui, se desprende um pouco da personalidade quando a gente contraria o caminho normal. Porque, né, Eduardo? Olha que legal que é o Enneagrama. Ele não nos limita, ele até nos liberta. Então, se você
sabe que você pode transitar nas outras personalidades sem perder a sua essência. Olha que legal. Então, o que do 3, de repente, eu posso trazer para a minha personalidade? O que do 7 eu posso trazer para a minha personalidade? O que do 4 eu posso trazer? O que do 8 eu posso... O que eu posso aprender com as outras personalidades e começar a treinar na minha vida? Por isso que o coaching também é muito legal, né, Eduardo? Porque o coaching ele nos ajuda a pôr em prática exatamente essas habilidades que a gente tem tanta dificuldade. Claro, claro. Se foi isso que você perguntou, ter respondido. Eu acredito que ela pode participar melhor com a gente, talvez elaborar, mas ela falou assim, ótimo, isso mesmo. Jace, sim. A Jace foi uma aluna minha de Enneagrama, eu acho que ela fez, não lembro qual turma que ela fez, eu sei que foi uma turma grande, se for, né? E fazer um treinamento de Enneagrama, eu, por exemplo, fiz alguns, e sempre quando ministro o treinamento de Enneagrama, e o pessoal que está nos acompanhando aqui, fiquem espertos, pessoal atento nas nossas redes, porque vão vir novidades 2021. A única novidade de 2021 não é a vacina do Covid, não, tá, gente? Tem mais novidade vindo por aí. Então, tem novidades aí, um mega curso de Enneagrama que vocês ficariam ansiosos para esperar. Então, assim, fazer um treinamento de Enneagrama, entender o ponto de evolução, as pessoas sempre me perguntam, Eduardo, eu vou evoluir na minha profissão? Sempre que eu for no meu período contra a flecha, isso é movimento de flecha da evolução. Porém, nós podemos aprender com todo o universo do Enneagrama, com todos os tipos do Enneagrama, pessoal, como a professora Lúcia falou. Então, a evolução basta da nossa consciência. Olha, tem gente falando aqui, ó, foi lá na CIEG, Eliane Alves, novidades. Então, gente, aguardem novidades. Eu estou querendo falar, mas não vou falar. Vou deixar o pessoal curioso. Ó, o pessoal de Inhumas, da Goiabeira, saudações do Vocal Bibi. Inhumas. Ah, legal. Esse é um vocal que eu participo Goiabeira. também, da Presbiteriana de Inhumas. Lá na Goiabeira. Oi, gente. Beijo. Hã? Lá na Goiabeira, em Inhumas, da Goiabeira. Da Presbiteriana não, meu Deus, da Batista, o povo vai me bater. Ah, da Batista. Olha. Ai, é que nós estávamos falando da igreja presbiteriana que ontem a gente estava conversando da presbiteriana, eu fiquei com ela na cabeça. Eu sou batista, né? O pessoal lá da Batista. Pois é, o pessoal já isso na CIEG, a turma que eu estava. A turma da CIEG que eu dei lá, um treinamento de Enneagrama, Lúcio, foi até... inclusive, você tem que falar com o pessoal da sua turma que fez lá na CIEG para seguir a gente e saber das novidades do curso do ano que vem. Que vão ser um curso de 3... pronto. Vão ser um curso, pessoal, de 3 finais de semana, tá? De imersão. Então, é porque a Jace, Lúcia, ela fez uma turma lá da CIEG, eu lembro muito bem. Chuta quantas pessoas tinha na turma, Lúcia? Era grande ou pequena? Dá uma dica. Eu gosto de turma pequena, só para te falar. Eu gosto de turma de 5, 7, 10, no máximo 20. Chuta quantos tinha? Quase 300. Ah, sei lá. Meu Deus, 300? Me contrataram. Isso é bom para a gente fazer as oficinas do tipo, né? É muito legal quando você separa, viu, gente? No nosso curso vai ter, tem essa proposta, né? De separar, por exemplo, 7 asas 6 sexual. Aí junta aquele pessoal. 7 asas 6 social. E aí a gente vê essas harmonias, né? Com 300 ia ser maravilhoso. Olha o pessoal falando aqui. Olha o pessoal falando aqui, tinha 300. Tinha 300. Eu tenho foto dessa turma que na foto não cabia todo mundo. Eu fiz fotos por etapas, né? Então, assim, foi uma mega palestra para 300 pessoas. Agora, foi um final de semana inteiro. Mas aguardem, pessoal, porque o novo do ano que vem, no novo curso do ano que vem, nós vamos ter um final de semana para um assunto, não vou falar o que é, outro final de semana, e o terceiro final de semana vão ser as oficinas. Então, assim, aguardem novidades. Agora, se você, dentro da sua profissão, acredita... pois é, a Márcia falando. A Márcia disse que foi maravilhoso. Aguarde ano que vem, Márcia, te juro. Que lá não foi nada perto do que está por vir. Então, fala para o pessoal do grupo dessa turma todo, entrar em contato com a gente, porque vai ter coisas novas, tá, gente? E se vocês vierem de grupo, a gente só tem X vagas. Se vocês vierem de grupo, dá para a gente fazer, às vezes, uma turma só para vocês.
tá, gente? Só para vocês. Só para vocês, daquela turma. Então, o que você acha, Lúcia? A gente pode fazer uma turma só para eles, por exemplo. 300, né? Fechou. A gente fecha uma vaga para eles lá só até 20 pessoas, que é o máximo. A gente fecha até 20 pessoas só para eles, os primeiros 20. Então, uma turma só para eles. A gente pode achar uma data só para eles. Pessoal, olha, tem mais perguntas. Quem está aqui lembra qual o tipo de Eduardo? Não lembra, gente. Não lembra, não lembra, não lembra. Não falem meu tipo, por favor. Mas, enfim, não. Você contou, Pessoal, Eduardo? Não é possível. turma de Isso é coisa íntima, painel, né, Eduardo? Só porque prozinho. nós fizemos um painel no final. Aí no painel eu vou lá na frente, né? Fazer o quê? Causa um alvoroço, o pessoal faz bingo, né? Qual que é o tipo do Eduardo? Mas é engraçado. Falamos de médico, falamos de professor, falamos de engenheiro. Fizemos uma live falando de políticos, viu, pessoal? Músico. Fizemos Ah. músicos, fizemos live falando de que mais? Amor. De relacionamentos. Lembra? Relacionamentos. Fizemos uma live falando da profissão de ator também, né? De vários atores, de personagens de filmes. Foi a última live. Tá tudo nos canais, pessoal. É só vocês buscarem no canal do YouTube da Lúcia, no canal do YouTube da DHI nosso, nas nossas redes sociais. Essas lives estão lá. Se vocês quiserem saber, nós falamos de vídeos, de filmes, série de desenhos, relacionamento no amor. Procurem lá. Então, gente, alguém aqui tem alguma profissão? Você é surreal de rir. Ah, meu Deus. Alguém aqui tem alguma profissão e quer comentar sobre sua profissão? Convidá-los para o meu programa para falar de enneagrama no canto coral. Super aceito. Ó. Super aceito, super aceito. Profissão que está em alta hoje, Lúcia, você lembra de alguma? Existem essas ligadas à TI, né? Assim, TI não, as redes sociais. Hoje, por exemplo, Marketing. você tem um analista de rede ou marketing de rede, essas duas áreas, né? O analista de rede, ele está mais ligado ao RH e são pessoas, gente, por incrível que pareça, hoje tem pessoa que monitora tanto o público quanto o funcionário para ver como você está se posicionando aí nas suas redes sociais. E até para selecionar. Então, tem um processo de antes, de ficar acompanhando e buscando pessoas talentosas através das redes. Tem um acompanhamento e monitoramento de quem já é funcionário. E tem a parte de marketing de redes, né? Lúcio, o Paulinho falou aqui, ó, controller, Cicobi. Controller no Cicobi. Bem, controller. Oi! Controller do Fala Cicobi. Eu já fiz um trabalho com o Cicobi muito legal de coaching com eles, foi muito bom. Então, olha só, de liderança. No caso do controller, né, tem que ser uma pessoa focada em detalhes, ok? Uhum. Então, Sim, algumas personalidades vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldades em fazer o trabalho de controller. Controller, ele tem uma parte de educação, ele tem uma parte de fiscalização, ele tem uma parte de acompanhamento. Mas hoje a gente até fala que o controller que é só fiscal nem cabe mais. Então, o controller ele precisa ser mais educador. Pegar a situação, porque você tem controller interno e controller externo. O controller interno, ele é um educador da empresa. Então, ele pega a situação problema e ele precisa fazer com que ela não mais aconteça. Ele atua de forma preventiva e reativa. Então, o perfil desse profissional, vamos supor assim, tipo 1, dá super certo, porque ele é muito detalhista. Só que o tipo 1, ele gosta de fazer do jeito dele. Então, ele vai ter um pouco de dificuldade de deixar o outro também construir. Ele vai ser um pouco mais intransigente na parte do treino e, às vezes, um pouco duro no jeito de falar. Então, Entendi. ele vai ter que ter esse desafio, né? De poder ser um pouco mais flexível e um pouco mais tolerante com o erro do outro. Se você pega, por exemplo, 2, ele já não é tão detalhista, mas ele vai ter mais facilidade de ensinar, de explicar. Então, ele vai ter que criar, o desafio dele vai ser
exatamente criar critérios para ser detalhista, que ele é mais generalista. O 4 é excelente para essa área, porque ele é bem detalhista naquilo que ele faz e Legal. ele normalmente é um bom ouvinte, ele fala a verdade. Ele só vai ter que trabalhar um pouquinho o jeitinho de falar, dependendo do subtipo. Claro. Tem subtipo Lúcia, que vai ser melhor, né? Mas nós temos 3 minutos para a live acabar. Ela vai cair, vai derrubar. A gente precisa correr. Então vamos fazer o fechamento? Vamos. A Eliane falando aqui que ela é detalhista. Calma, vocês vão ver no curso. Vamos fazer o fechamento. Pessoal, tem novidades. Lúcia, diga. Olha, a dica que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: não importa muito a sua personalidade, você precisa saber na sua profissão o que você precisa aprimorar e o que você precisa potencializar. Então, isso independe, tá? Você pode ser qualquer coisa, se você quiser, mas tenha esse conhecimento e aceite feedback. Tem gente que fica tão chateado com feedback. Faz assim, ó, escuta e dorme nele. Em vez de responder, show. Recebe, guarda, recebe, dorme. Guarda. Aí você volta a conversar sobre isso. Porque o feedback é o primeiro caminho para você ver aonde você precisa potencializar e o que você precisa melhorar. E crie estratégias. Busque se desenvolver. Não vira aquela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, você pode ser diferente, né? Show. Faça curso igual esse do Eneagrama. Né, Eduardo? O quanto que o Eneagrama mudou a sua vida? O Eneagrama mudou muito a minha vida. Eu sou uma pessoa antes, uma pessoa depois do Eneagrama. Eu só consegui ser quem eu sou e procurar sonhos novos por causa do Eneagrama. E é essa oportunidade que eu acredito que todos aqui precisam se dar. Quem quiser, pessoal, receber, a gente tem um link, não tem, Lúcio? Vamos falar do link, o pessoal mandar para o WhatsApp, para a gente poder mandar. Falta poucos minutinhos, ela vai derrubar a gente. Lá no meu link, no meu Instagram, eu coloquei o link lá na descrição, né? Mas se você quiser receber pelo celular, né? Pelo WhatsApp, né, Eduardo? Passa o número que a gente manda o link para você concorrer a quê? O que nós vamos sortear hoje, Eduardo? Surpresa? Não, surpresa não, tô brincando. Pessoal, nós vamos sortear, além de porcentagem no curso, tá? Nós vamos sortear 20% de desconto no curso. E nós vamos também, acabei de colocar aí o WhatsApp, tá, gente, para vocês mandarem para mim um oi, eu quero participar. Eu vou mandar um link para vocês, que é só o cadastro de vocês. E aí na live da semana que vem, provavelmente nesse mesmo horário, na quinta-feira que vem, na live da semana que vem, a gente começa a live falando do sorteio. Então nós vamos sortear 20%. Eu vou sortear Eduardo, também mais um. O sorteio do cinema. E o sorteio do cinema que a gente não fez? Nós estamos recebendo os cadastros ainda, vamos fazer tudo na live da semana que vem. Porque tem cadastro chegando ainda. Tem gente que me mandou WhatsApp falando que foi. Dos dois, a gente faz os dois. Do cinema e o de hoje. Okay, a gente vai sortear, inclusive, 2 cursos de gestão de home office. Teve uma pessoa que ganhou semana passada. Eu fiquei aprendendo lá como que eu mando o bônus. Aí eu fui aprender, falei com ela lá, mandei um bônus para ela. Então, vou mandar bônus também, pessoal. Semana que vem vai ter esses 2 sorteios, tá? Fiz um teste rápido na internet e disse que o meu resultado, o tipo 8 daquela pessoa que está sempre confrontada. Jefferson Derrira, meu primo. Depois a gente conversa melhor sobre isso, chefe. Primeiro que os testes dão muita coisa, viu? Depois a gente conversa mais sobre isso, Jeff. Tá? Eu conheço muito bem o Jefferson, meu primo de São Paulo. Vamos conversar melhor sobre isso. É muito assunto, viu, Jefferson? Então, gente, pegue o número do telefone, manda um eu quero, aí o Eduardo vai mandar aí o link para vocês se inscreverem. Inclusive, vale um certificado, né, Eduardo? De 2 horas. Vale. Então, coloca um e-mail direitinho para você receber o certificado. Coloque um e-mail lá para você ganhar o certificado dessa live de 2 horas de palestra, tá bom, pessoal? E a gente vai deixar a live salva nos nossos perfis no Instagram. E abaixo do perfil da live eu vou colocar também o link e vou colocar também o WhatsApp para vocês me mandarem. Tanto no perfil da Lúcia quanto aqui no meu perfil do Instagram.
Gestão de home office, eu quero. Pois é, gestão de home office. Participa com a gente, tem novidades aí. Lúcia, obrigado pela live de hoje, passou tão rápido. Hora do almoço, tivemos muitas participações, vou ver quantas aqui. Tem 13 ao vivo agora, mas que passaram, acredito que deve ter mais. Né? Obrigado, Lúcia. Beijo, gente. Até a semana que vem. Um abraço, E é gente. Até semana que vem. Tema, hein? Fica atento. Semana que vem o tema a gente ainda não falou, né? Então, novidade, aguarda aí. Até semana que vem, pessoal. Falou!